Salve, salve, torcedor alviverde! Sim, grande vitória do nosso Verdão. A gente viu aí o Palmeiras que entrou em campo avassalador e depois acabou tirando o pé, já se preservando para o derby de quarta-feira. Então, sim, o Palmeiras vence mais uma no Brasileiro e encosta lá na liderança. Lembrando que nós temos 2 jogos aí atrasados, então o Palmeiras chega forte pro Brasileirão nesse retorno da Copa do Mundo. Então a gente traz um corte aí do Troca de Passe falando muito sobre esse jogo, como aconteceu tudo dentro de campo, como que o Abel girou o time para poder já preservar alguns jogadores pro derby. Então tem muita informação do nosso Palmeiras. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva e deixe o seu like. Então sem mais delongas, bora pro vídeo, rapaziada. Pode não ser, e não é de fato, pelo menos para mim, sempre vistoso, assim, os jogos, assistir o Palmeiras jogar. Agora, o fato é que na volta da Copa do Mundo de Clubes são 7 pontos em 3 jogos que colocam hoje o Palmeiras. Se a gente fizesse o campeonato, como a tabela do campeonato hoje ela está confusa de se examinar, né? Porque a diferença de número de jogos entre os clubes ela é grande. O Palmeiras hoje, em termos de, entre aspas, pontos perdidos, né? Se ele vence o jogo que ele tem a menos hoje do que o Cruzeiro, por exemplo, ele está à frente do Cruzeiro. E ele, nesse momento, tem o mesmo número de jogos do que o Flamengo e um jogo a menos do que o Flamengo. Então, o Palmeiras definitivamente está aí dentro do que se espera dele, que é a briga pelo título até o final. O que a gente tem feito no Redação Sport TV, Grafite, boa noite para você também, é acrescentar o aproveitamento para mostrar a tabela. Porque o critério dos pontos perdidos, ele pode causar uma distorção, porque o torcedor sempre acha que aqueles pontos... Exatamente. Que os pontos que faltam são devidos. Contra quem é o jogo que está faltando, né? Por exemplo, meu time tem 13 jogos em vez dos 17, então... Eu somo 12. Eu vou somar 12 pontos, né? Não dá para fazer isso para todo mundo. Então é legal olhar o aproveitamento. Aqui no GE. Globo, deixa eu só ver se eu peguei a tabela atualizadinha para não falar besteira. O Palmeiras chegou agora a 32 pontos, como a gente está vendo ali, né? Então é isso. O aproveitamento é de 71%. O Cruzeiro tem 70% e o Flamengo 73%. De qualquer forma, você mudaria ali as posições, mas esses são os times que estão se destacando na disputa do campeonato, né? Porque atrás deles, vamos ver, o Bragantino caiu para 52% de aproveitamento, o Botafogo tem 57% e o Bahia 59%. Olha o Mirassol com 55%. Então tem realmente um trio aí se destacando na luta pelo título. E o Palmeiras, como disse o Mansur, volta firme da Copa do Mundo. Grafite, boa noite. É verdade. Boa noite, Marcelo, Mansur, amigas e amigos do Troca de Passes. É isso aí, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras na briga, né? Estamos chegando quase na metade do campeonato. Já atingiu metade? Não, ainda não. Ainda faltam alguns jogos ainda para metade do campeonato, mas que a briga vai ficar restrita. Essa é a 17ª rodada. 17ª, né? Essa rodada vai ser completa, mas o asterisco ainda vai durar um tempo. Então, mais 2 rodadas para a gente chegar ao meio do campeonato. Os outros clubes ainda tem muito campeonato pela frente ainda. O Bragantino, não sei se vai conseguir manter o fôlego. O Botafogo pode chegar com as contratações. Acho que o Internacional fez uma boa volta da pausa também. Está em franca recuperação. Tem o jogo em casa amanhã com o Vasco, se eu não me engano. Mas, a princípio, esses 3 aí estão se destacando, né? Não é à toa que são os clubes que mais investiram, né? Investiram do ano passado para cá. O Flamengo está investindo, o Palmeiras investiu, o próprio Cruzeiro também. A briga vai ser boa esse ano. A 17ª rodada já foi, né? Nós estamos agora na 18ª rodada. Isso. Né? Na 17ª. Estamos na 17ª? Está sendo jogada a 17ª. Não, tá certo, é porque já teve muito jogo, por isso que eu tô confundido aqui. Isso. Mas o Cruzeiro, que tem mais jogos, tem 16 jogos, né? Essa rodada vai ser completa. Não, o Corinthians tem 17. Corinthians já tem 17. 5 times vão ter... Essa rodada é completa. Como essa rodada é completa, 5 times vão terminar a rodada... Corinthians e Bragantino já tem 17. Isso. Com os 17 Com 17 jogos. O Cruzeiro vai jogar amanhã, vai fazer 17 jogos. O Bragantino tem 17 jogos. O Corinthians tem 17 jogos. O São Paulo vai a 17 jogos. E o Vitória. Pelo menos daqui para frente não tem mais nenhum jogo para ser adiado, né? A não ser que ocorra algo extraordinário, porque os playoffs da Sul-Americana já acabaram,
Já acabou a Copa do Mundo, então agora só tem jogo para pagar, não tem mais jogo para dever. E tem outra coisa que a gente pode tentar. É evidente que tudo que a gente tenta prever sobre o Campeonato Brasileiro, a gente corre risco de cometer erros, porque o Campeonato Brasileiro ele é submetido a muitas interferências, né? Uma delas é um dos grandes efeitos colaterais do nosso calendário de janeiro a dezembro, e eu não estou propondo que ele seja mudado, porque a Libertadores ela também é jogada não de janeiro, mas vamos dizer, de fevereiro ao final de novembro. Isso. E se você invertesse o calendário brasileiro e adequasse ao europeu, você teria os nossos clubes voltando de férias para jogar o mata-mata da Libertadores. Isso seria ruim em termos competitivos. Jogar em janeiro, além de outras questões culturais, enfim. Mas o fato é que a gente tem... O argentino passava por isso, né? Voltava de férias para jogar os mata-matas da Libertadores. O fato é que a gente tem uma profunda interferência da janela, porque é onde a Europa mais compra e onde os nossos clubes, que hoje têm melhor poder aquisitivo, mais encontram oportunidade de mercado. E esse é um bom tema para tratar com o Paulo Andrade, com a nossa equipe que transmitiu agora Palmeiras e Cruzeiro. Ele já está ali com o Losetti, com o Praz. O Palmeiras era um time que a gente estava observando como uma obra em reconstrução. Isso. Né? Todo mundo já sabia que a Copa do Mundo era a despedida do Estevão, acabou sendo a despedida do Paulinho desta temporada, porque precisou de cirurgia, ainda tem jogador chegando, né? Como é que esse Palmeiras vai voltar? Volta competitivo como sempre. Paulo, boa noite para você, para o Losetti e para o Praz. Boa noite, Barreto, Mansur, Grafa. Pois é, e acaba perdendo também o Richard Rios, que era titular absoluto do time. Então é um Palmeiras em remontagem, mas até para fazer a comparação com o Grêmio, que contratou muitos jogadores dentro do ano de 2025 e segue contratando, né? 2 contratações já efetivadas de caras que ainda nem estrearam, Balbuena e o Carlos Vinícius. A remontagem do Palmeiras é uma remontagem, parece mais sólida. Parece não, com toda certeza é mais sólida que a do Grêmio, que é meio na tentativa e erro nesse pacotão de jogadores que tentou e está tentando contratar. Um pouco disso nós pudemos ver em campo. O Palmeiras consegue a vitória nos primeiros minutos avassaladores, quando se impõe como um time formado contra um time em formação e com desfalques no outro lado. Do outro lado dessa conversa, o Grêmio. Alexandre Losetti, bem-vindo. Obrigado, amigo. Beijo, Barreto, Mansur, Grafa. Eu falei até aqui no nosso pré-jogo, se qualquer outro time perdesse os 2 jogadores de linha que mais jogaram até aqui na temporada, e eram os casos de Estevão e Richard Rios, agora o Facundo Torres ultrapassou os 2, seria muito mais dramático e traumático para outra equipe. Mas quando você pega um trabalho de uma comissão técnica que está chegando a 5 anos no clube e que já tinha contratado, no caso, a gestão de futebol, os substitutos, o Facundo, que veio para jogar no lugar do Estevão, e o Abel disse isso no início do ano. Ele vinha jogando na esquerda porque o Estevão ainda estava aqui, passou para o lado direito. O Evangelista veio também projetando a saída do Richard Rios. Claro que haverá oscilações sem os dois, porque os dois eram protagonistas, mas o Palmeiras se encontra muito mais rapidamente do que outras equipes. O Grêmio contrata e não monta um time que satisfaça a sua torcida, que satisfaça a história, a grandeza que tem o Grêmio. Então foi muito, realmente avassalador, como disse o Paulo, o começo do jogo. O Palmeiras se impôs, foi para cima, fez o gol muito rapidamente, deu a impressão que aumentaria o placar também rapidamente e diminuiu o ritmo. No que diminuiu o ritmo foi o que o Grêmio precisava para pegar um pouquinho mais de confiança, para usar a sua estratégia, de atrair um pouco a marcação do Palmeiras para o seu campo e usar as costas, principalmente dos lados do campo, seja em passes pelo chão, como o Pavon acabou tendo uma chance ótima e o Everton fez uma defesa incrível, seja em bolas longas do outro lado esquerdo, o Christian Oliveira recebeu e criou uma falta ali a um passo da entrada da área, mas faltou força para o Grêmio ao longo do jogo, né? O Grêmio não finalizou no segundo tempo, mesmo tendo melhorado a sua construção, com o Camilo entrando no meio campo no lugar do Alex Santana, não conseguiu finalizar, porque é um time que não consegue pressionar o adversário em cima, na saída de bola, marca muito atrás, tem que superar muitos adversários, muitos empecilhos para conseguir criar, finalizar, e fazer isso aqui contra o Palmeiras no Allianz Parque é muito difícil. Então o Palmeiras, mesmo controlando o ritmo durante boa parte do resto do jogo, acabou merecendo a vitória e mostrando que é superior.
um pouco de controle de ritmo e controle de minutos dos jogadores, até porque o Palmeiras tem o início das oitavas de final da Copa do Brasil já na quarta-feira e vai enfrentar simplesmente o principal rival, o Corinthians, em Itaquera. E o Corinthians, né, que será assunto no troca de passes daqui a pouco, começou com um time absolutamente reserva, depois vieram alguns titulares no segundo tempo, empatou com o Botafogo, mas o Corinthians poupou muito mais que o Palmeiras. Obviamente o Palmeiras disputando lá em cima, né, as primeiras posições, colocou a maioria dos seus titulares, mas houve ali um controle de carga no decorrer do jogo também, né, Praz? Paulo, o Corinthians começou a jogar antes, então o Palmeiras já sabia da estratégia do Corinthians e podem até não falar que não pensam, mas isso tudo é analisado. Tanto é que no segundo tempo, principalmente os 3 da frente, o Palmeiras troca, depois troca o Evangelista. Esse novo modelo que o Abel está usando para a construção de jogo, para posicionamento principalmente dos 2 meias da beirada, né? Ele muda em função da saída do Richard Rios. O Richard Rios ocupava muito esse lado direito. O Evangelista joga mais centralizado, gosta mais do jogo curto, jogo de aproximação. E eu acho que um jogador vai ganhar, em particular, vai ganhar muito com isso, que é o Felipe Anderson. Porque ele jogava em transição pela direita, sem muita aproximação. Nesse novo posicionamento, ele vai jogar um pouco mais por dentro, óbvio, não deixando de sair para os lados, mas vai ter mais aproximação. Vão ter praticamente 3 meias com o Evangelista por trás. Em relação ao Grêmio, o Palmeiras fez, acho que os primeiros 20 minutos praticamente perfeitos. Se perguntar para o Abel, foi o que ele planejou. O Grêmio não conseguiu responder a isso, muito por essa questão da marcação. E o Grêmio, no segundo tempo, conseguiu jogar mais, mas impressionante que no segundo tempo ele não finaliza. Tem uma jogada do Edmilson agora que ele chega quase para finalizar, mas no primeiro tempo, mesmo jogando pior, ele finalizou mais. E o Grêmio é o que o Lossetti falou. O Palmeiras precisa de uma peça para ser o reserva do Evangelista, né? O Grêmio precisa de várias peças ainda e estão chegando jogadores, então o elenco do Grêmio vai ser montado mais uma vez com a temporada de andamento e isso traz um prejuízo incalculável. E depois, né, nos últimos 10 jogos, se a gente pegar um recorte, o Grêmio não vem nada bem, de 2 eliminações para times que são, né, menores que ele, o CSA na Copa do Brasil e agora o Alianza Lima, eliminado recentemente da Sul-Americana. O Grêmio joga na terça-feira, Barreto, contra o Fortaleza, vai pagar uma dessas partidas perdidas, digamos assim, que ficaram pelo caminho do Campeonato Brasileiro, e depois entra, né, em campo novamente no Brasileirão no final de semana, enquanto o Palmeiras tem esse compromisso com o Corinthians e volta a pensar no Brasileiro contra o Vitória na semana que vem. O Grêmio já está fora da Copa Sul-Americana, agora a CBF está de olho nesses times que não passaram, aliás, só o Atlético Mineiro passou nos playoffs, né? Isso, e tem o Fluminense que vai jogar. E o Fluminense que já tinha se classificado diretamente, esses são os 2 únicos clubes brasileiros. Estão em chaves diferentes, ainda pode ter uma final brasileira, mas a representatividade ficou pequena. Você aumentou o número de times que tem data livre para encaixar jogo que está faltando. Isso, embora ainda tenha, por exemplo, a Copa do Brasil pelo caminho, claro, que é a preocupação levantada aí pelo Paulo, pelo Lossetti, pelo Praz. E é curioso como esse debate sobre o tempo de cada jogador está se sofisticando, né? Antes a gente só falava assim, poupou time, né? Botou um time reserva para jogar porque o titular está sendo poupado para outra competição. Agora, e principalmente depois do aumento do número de substituições, cinco por jogo. Você vai rodando... Você mexe metade dos jogadores de linha numa partida, então você pode administrar o tempo que os jogadores vão jogar, né? Pode, por exemplo, mudar uma escalação inicial, mas fazer como o Corinthians fez hoje, né? Já citado aí pelos nossos companheiros também. Né? Você vai... tentando dosar um pouquinho. Corinthians hoje no Bahia, por exemplo, foi criticado por botar um time titular na Copa do Nordeste, que não era prioridade, e depois tentando ao longo dos jogos seguintes, né, usar esse processo. Acabou eliminado nos playoffs da Sul-Americana. O Corinthians hoje fez 4 substituições no intervalo do jogo com o Botafogo. Enfim, assim, tudo isso, na verdade... Hoje aqui, Barreto... Perdão. Lossetti. Vai, Lossetti. Imagina, desculpa aí, Mansur, o Felipe Brizola chamou a atenção que a hora que o relógio bateu 10 minutos, a comissão técnica do Palmeiras chamou os 3 jogadores que entraram, os 3 iniciais, né? Para sair o Vitor Roque, para sair o Maurício e para sair, acho que foi o Luigi, né? O Luigi não foi o caso de poupá-lo, o Luigi não é titular, né? A expectativa até que o Felipe Anderson possa voltar no jogo contra o Corinthians, ele que teve um probleminha no jogo contra o Fluminense. Mas era contado, era planejada a substituição. Quando entra o Flaco Lopes, o Facundo Torres passa a jogar
jogar por alguns minutos, uns 10 minutos, um pouco mais adiantado, e o Lopes fazendo o corredor direito, porque, olha, não dá para tirar o Facundo agora, então eu vou descansá-lo em campo. Ele vai correr menos para ele poder jogar. Depois ele foi o último a sair. Então, de fato, como disse o Barreto, acho que sofisticou-se essa questão também de determinar minutagens para jogadores específicos, baseado na quantidade de informações hoje em dia que as comissões recebem, né? Não, só ia dizer que, na verdade, isso tudo que a gente está discutindo são comissões. Evidente que no mundo inteiro chega um momento da temporada em que os times que estão em muitas frentes acabam precisando fazer algumas escolhas e administrar, porque a exigência de cada jogo ela é muito grande. Agora, o que a gente tem no Brasil é o ano inteiro de contorcionismo de comissões técnicas, né? Porque essa rotina de jogos a cada 3 dias, e hoje, com a quantidade, por exemplo, de vagas que tem em competição sul-americana, a quantidade de clubes brasileiros envolvidos nessa disputa, você tem uma quantidade gigante, de quase 70% dos times da Série A estão envolvidos em quarta e domingo o ano quase inteiro, a não ser a partir do momento em que começam as eliminações, e aí a única forma de você ter uma racionalidade maior no calendário é ser eliminado. Então, tem muita comissão técnica que é julgada pela forma como administrou, quando, na verdade, o foco devia estar sempre nesse calendário que é absolutamente insano e irracional. Mas também tem um ponto importante aí na volta de times como o Palmeiras da Copa do Mundo, que é pontuar logo, né? Porque eu acho que foi o Leonardo Jardim que fez Sobre quando vem a conta. Essa avaliação, né? De que pode ser que os times que tiveram esse mês para trabalhar voltem um pouquinho sem ritmo, né? E os que estão jogados, voltando da Copa do Mundo, cheguem competitivos, mas daqui a, sei lá, um mês, 40 dias... mas não dá para cravar, vai pesar, não dá para cravar, porque o Fluminense voltou e perdeu 3 jogos consecutivos. Foi desempenho, foi mau desempenho, foi cansaço. Foi Arias. Foi a falta saída do Arias, ou seja, é difícil a gente cravar tudo isso. E o calendário, né? Sem contar que o Bahia ainda tem Copa do Nordeste ainda, né? Ou seja, o calendário agora é a reta final de temporada, que agora vai ter mesmo que ter essa gerência de minutagem dos atletas. Por isso os elencos mais robustos aí com certeza vão conseguir chegar no final do ano aí brigando em 2 ou 3 frentes. Acho que em 2 frentes, né? Em 3 frentes eu acho muito difícil um clube chegar no final do ano. Para um time que volta da Copa do Mundo, pontuar agora é fazer aquela famosa gordurinha do Vanderlei Luxemburgo, né? Para você poder queimar lá na frente quando o cansaço bater. Não é à toa que o Brasil não tem uma tríplice coroa da mais nobre já conquistada por alguém. Porque, de fato, é uma tarefa que ninguém conseguiu cumprir até agora. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Troca de Passe com a equipe da Sport TV, falando sobre tudo, né? A equipe que transmitiu o jogo do Verdão contra o Grêmio e essa grande vitória do nosso Palmeiras. Então, o Palmeiras conseguiu mais 3 pontos aí nesse retorno pós-mundial. Vieram falando aí sobre o Leonardo Jardim, falou que o pessoal que voltou da Copa do Mundo vai voltar num ritmo bom e depois pode sentir cansaço. Então, justamente por isso, o Abel sempre tem um plano, o Abel consegue girar esse time porque o Palmeiras tem um ótimo elenco. Então, hoje, mais uma demonstração. O Palmeiras entrou em campo com muita força, jogando para frente, amassando o Grêmio nos primeiros 20 minutos. Você viu aí, tanto o Losetti quanto o Praz concordam, eles que fizeram parte da transmissão, né? Então, o Palmeiras veio avassalador, conseguiu o seu resultado, fez ali 1-0, quase chegamos ali no segundo gol, mas acabou não acontecendo. E aí, parece que o Palmeiras sim acabou tirando o pé no segundo tempo, logo aos 10 minutos aí. Você viu que o Abel trocou 3 de uma vez, já tirou o Vitor Roque, já tirou o Maurício. Então, ele já pensa na sequência. Foi muito falado aí no vídeo sobre o calendário. Só que a verdade é que o calendário a gente já sabe há muito tempo e todos os treinadores do Brasil reclamam do calendário muito apertado. Então, a batida daqui para frente, rapaziada, é frenética, né? Então, quarta-feira a gente já tem uma decisão contra o nosso maior rival, que é o derby, é o Corinthians, e a gente espera ter um bom resultado, porque o Corinthians não vem num bom momento. Só que clássico, a gente já sabe como que é, né? Os caras vão querer jogar a vida lá,
o Dorival Júnior já tá capengando lá no Corinthians. Então, a gente, como os maiores rivais, queremos tirar eles da Copa do Brasil e, se Deus quiser que derrube aí o Dorival Júnior, irmão, a gente só quer afundar o Corinthians cada vez mais. Porque não dá para deixar passar essa oportunidade de acabar com o ano do Corinthians. Como eu trouxe aí no vídeo anterior, o Massini falando, cara, o prazer de eliminar o Corinthians é acabar com o ano do Corinthians. Porque a única possibilidade que ele tem de ganhar título é na Copa do Brasil. Rapaz, fugiu agora. A Sul-Americana caiu no playoffs. Né? Rapaz, na Libertadores, eles não conseguiram passar da fase lá, a pré-Libertadores, né? Foram para a Sul-Americana, não conseguiram chegar nem no playoffs. Então, a única oportunidade deles hoje é a Copa do Brasil. E se Deus quiser, o nosso Verdão vai acabar com esse sonho e acabar com o ano do Corinthians. Mas você viu aí, cara, durante o jogo, a expertise do Abel, de toda a sua equipe, para poder movimentar e já trazer os jogadores principais, né? O Abel não fala que tem um time titular. Sempre tem essa política, né? É porque vinha jogando o Aníbal, você viu que hoje ele surpreendeu e botou o M. Martins. Então, cara, ninguém consegue acertar a escalação dele. Então, hoje, mais uma vez, surpreendeu ali no meio. Todo mundo achou que ele já colocaria o Sousa de cara, mas não colocou. Então, assim, o Abel é uma incógnita. Ninguém consegue decifrar esse cara. Mas isso pra gente é muito bom, né? Então, eu venho falando no canal que após o empate contra o Mirassol, foi uma virada de chave do Abel, do nosso Palmeiras, porque o Abel sempre se mostra muito altivo, muito senhor de si, é sempre o dono da razão. Só que quando ele reconheceu na entrevista pós-jogo Mirassol, aquele empate de 1-1, reconheceu, ó, não vivemos um bom momento, não jogamos nada, foi um péssimo jogo. Então, para mim, o momento ali que ele reconhece que não vive um bom momento, é um momento de humildade dele, de olhar para dentro do elenco, olhar para dentro do time, olhar as gravações dos jogos, para ele conseguir saber o que ele está fazendo de errado. Eu acho que depois disso, contra o Galo, fez um ótimo jogo. Contra o Fluminense, tudo bem que no primeiro tempo não foi lá essas coisas, mas o segundo tempo veio para cima com tudo. E hoje a gente viu que o Palmeiras fez o resultado e acabou tirando o pé, já se preservando para as próximas rodadas. O Palmeiras era muito favorito para cima do Grêmio, que não vive um bom momento. Só cumpriu o favoritismo, 3 pontos para a conta e sim, rumo à liderança, o nosso Verdão segue. Eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado. O que você concorda, o que você discorda, deixa aí no comentário. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like. É muito importante você deixar o like, ajuda demais esse vídeo chegar para muitos palmeirenses. Rapaziada, depois de deixar o like, dá aquela hypada no vídeo. Quando você hypa o vídeo, cara, você ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro acompanhando as notícias para trazer em primeira mão aqui no seu canal de notícias do Palmeiras de todos os dias, o seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.